Vou iniciar fazendo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 correntinhas. Venho, pulo a primeira, venho para a segunda. Na segunda correntinha, eu começo a fazer pontos baixos. Então, eu vou entrar de correntinha em correntinha, pegando o fio de cima da correntinha, fazendo pontos baixos. Ponto a ponto, pontos baixos até o final. Ponto a ponto, pontos baixos. Cheguei no último ponto. Cheguei no último ponto, vou fazer uma, duas, três correntinhas para formar aqui a curvinha. Venho em cima do ponto baixo, da carreira de baixo, e vou fazer também ponto sobre ponto, pontos baixos. Então, eu vou entrando em cada ponto baixo, me baseando pela carreira anterior, e faço um ponto baixo em cada um deles. Pontos baixos. Este trabalho todo é feito em pontos baixos. Então, eu vou chegar aqui no final e eu vou perceber que aqui eu tenho as minhas correntinhas e o meu último ponto baixo é esse daqui. Então, no último ponto baixo, eu não vou fazer ponto nenhum. Então, eu venho aqui, faço mais um ponto baixo, tenho aqui as minhas correntinhas e meu último ponto baixo. Então, eu paro aqui. Em cima do último ponto baixo, eu não faço nenhum ponto. Deixo esses dois sem fazer, ponto baixo e correntinhas. Vou fazer uma, duas correntinhas, viro o meu trabalho. Estas duas correntinhas vão me valer de um ponto baixo, ponto sobre ponto. Então, eu inicio a minha carreira a partir do ponto baixo seguinte. Volto fazendo ponto sobre ponto, pontos baixos. Entro em cada um deles e vou fazendo os meus pontos baixos aqui. Ponto sobre ponto, pontos baixos. Este foi o meu último ponto baixo. Agora, eu chego aqui na curvinha das correntinhas. Entro nesta curvinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Novamente na minha curva, um ponto baixo. Agora, eu volto fazendo ponto sobre ponto. Entro em cada ponto baixo e faço um ponto baixo. Ponto sobre ponto, pontos baixos. E eu vou seguir a mesma regra que eu segui deste lado. Vou identificar ali aonde é o meu último ponto baixo. Meu último ponto baixo é este, depois vem as correntinhas. Então, eu paro no penúltimo ponto, na mesma posição do ponto baixo da carreira do outro lado. Agora, eu faço o mesmo sistema que eu fiz aqui. Uma, duas correntinhas. Viro o meu trabalho. Estas correntinhas equivalem a um ponto baixo em cima do ponto baixo da carreira anterior. Então, eu reinicio no ponto baixo seguinte.
ponto sobre ponto, pontos baixos. Ponto sobre ponto. Este é meu último ponto baixo. Entro aqui na curvinha das correntinhas, faço o mesmo processo. Um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, entro novamente nas correntinhas, outro ponto baixo. Reinicio o processo. Ponto sobre ponto, pontos baixos. Ponto sobre ponto. Utilizo novamente a regrinha que eu tenho usado. Ou seja, vou parar no penúltimo ponto baixo. Então, eu tenho o último ponto baixo aqui, as correntinhas. Então, eu paro aqui, no penúltimo ponto baixo. Uma, duas correntinhas, viro o meu trabalho, venho no próximo ponto baixo e reinicio o processo de ponto sobre ponto até chegar aqui na curva. Cheguei aqui no último ponto baixo, tenho agora a minha curvinha. Mesmo processo. Um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, novamente um ponto baixo dentro das correntinhas e volto aqui fazendo ponto sobre ponto, pontos baixos. Entro em cada ponto e faço um ponto baixo. Vou parar ali no penúltimo ponto baixo. Cheguei no penúltimo. Tenho aqui o último e depois as correntinhas, então eu paro aqui. Uma, duas correntinhas, viro o meu trabalho. Volto novamente fazendo ponto sobre ponto até chegar na curva. Cheguei na curva, mesmo processo. Um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, volto aqui na curva novamente, um ponto baixo. Agora, ponto sobre ponto até o penúltimo ponto baixo. Ponto sobre ponto, cheguei no penúltimo ponto baixo. Aqui eu tenho o último e as correntinhas. Uma, duas correntinhas, viro meu trabalho, venho para o próximo ponto baixo e vou fazer ponto sobre ponto até chegar na curva novamente. Cheguei na curvinha, entro aqui, um ponto baixo, um, dois, três. Novamente na curvinha, um ponto baixo. Volto aqui e faço ponto sobre ponto até chegar no meu penúltimo ponto. Último ponto, correntinhas, então eu estou no meu penúltimo ponto. Uma, duas correntinhas, viro meu trabalho,
e vou fazendo ponto sobre ponto até a minha curva. Último ponto. Agora entro no espaçamento, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha. Já cortei o meu fio, mas deixei um pedaço para a costura e puxo, finalizando assim a minha peça. Com esta quantidade de carreiras, eu fiquei aqui com 10 centímetros e a largura 7. Caso você queira maior, é só continuar aqui a quantidade de carreiras. Espero que vocês tenham gostado e até mais.